Reverendas irmãs, prezados amigos, a nossa celebração neste segundo domingo do mês de agosto, deste mês chamado na igreja mês vocacional, nos coloca com uma visão muito forte do sentido da vocação, o que de fato é a vocação. E em primeiro lugar é preciso entender que a vocação é uma voz, é a voz do teu Criador, é a voz de Deus, nosso Pai. Nós temos Pai, e é a voz de Deus, nosso Pai, que nos chama. O primeiro chamado dele é: vem à existência. Por isso, estar nesse mundo não pode ser para nós uma angústia, porque foi Deus que nos chamou à existência. Foi Ele que nos colocou para vivermos neste planeta, neste mundo, nesta época, neste tempo. Foi o Senhor, nosso Pai Criador, que nos deu o sentido da vida, o dom da vida, a coragem da vida para enfrentá-la nessa época, nesse momento, nesse tempo. Ele disse: vem a vida. E o nosso pai, a nossa mãe são os grandes colaboradores de Deus para que a nossa existência, para que a nossa alma acontecesse, existisse de fato. A nossa alma, o nosso eu espiritual, o nosso interior, a nossa consciência, a nossa mente, não é fruto do cérebro e não é fruto do nosso pai e da nossa mãe. É criação direta de Deus. O ser humano, ele é psicofísico. O físico é colaboração do pai e da mãe, e o psíquico é divino. A alma humana, a faculdade que nós recebemos de transcendência, de inteligência e de vontade de livre escolha é divina. Ela vive e sobrevive neste mundo e se manifesta no corpo. Mas a única realidade que nós temos para entregar a Deus no dia da nossa morte será a alma. O nosso corpo vai sucumbir, vai desaparecer, ele vai virar pó, mas o nosso eu, a nossa existência, o nosso ser, nós vamos ter que entregar a Deus. Por isso, cuida bem de você. Cuidado, não é cuidar do corpo, é cuida de você. Cuida de você todo. Cuida do seu modo de viver nesta terra, cuida do seu corpo, das suas disposições, da sua saúde, mas cuida principalmente do que você é, que é aquilo que vai sobreviver de você, aquilo que você vai apresentar a Deus diante dele, que nós chamamos de alma, nossa mente, nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa capacidade de responder perante os acontecimentos da vida, o nosso eu. Por isso, nessa chamada à existência, Deus nos coloca a viver no mundo, e viver no mundo é mais ou menos crítico. E por que é crítico? Porque viver no mundo é uma prova. Por que eu vim à terra? Para passar por uma prova. Elias, o profeta tesbita, viveu no ano 860 a.C. E Elias passou pela prova. Ele viveu no momento em que o rei de Israel, chamado Acabe, ele aderiu às divindades, aos cultos que a sua mulher cultuava, aos Baals. E o rei de Israel traiu a fé em Deus e começou a acreditar nos ídolos. E então Elias fez um desafio ao povo, um desafio aos profetas de Baal, um desafio às autoridades, dizendo: tudo isso é falso Deus, eu vou lhes mostrar quem é o verdadeiro Deus.
Só o Senhor é Deus. Diga comigo. E Elias então fez uma demonstração, né? Colocaram lá, fizeram abrir o chão, mataram, sacrificaram os animais. E Elias falou: vamos mandar cair fogo do céu. E os profetas do Baal viraram em trás, corriam à volta, clamavam, chamavam, se flagelavam, gritavam, rodavam, pedindo à divindade que se manifestasse, e nada. Mas Elias bastou-lhe dizer: Senhor, e caiu o fogo do céu. E então o Deus verdadeiro é o Deus de Elias. Só que o rei não gostou, a rainha não gostou, e começaram a perseguir Elias. Os homens da verdade são perseguidos. As pessoas que querem as coisas certas sofrem maiores perseguições, porque nós estamos no mundo de prova, e esse mundo de prova tem o domínio satânico, tem a força da mentira, a força da corrupção, tem a força da perturbação, tem a força do inimigo, que Deus permite para pôr à prova os filhos dele. Por quê? Porque essa é a beleza da nossa religião, é responder a Deus quando provado. Diga comigo: responder a Deus quando provado. É aqui que eu vou ver quem é quem. Quando a gente é provado, é que a gente tem que responder qual Deus a gente crê. Elias ficou decepcionado, ferido, chateado. Ele não esperava por uma coisa dessa, uma perseguição. Queriam matá-lo, queriam todos começarem contra ele. E Elias foge. Ele foge da missão, ele foge da tarefa, ele foge das responsabilidades que ele tinha. Ele fica ferido, ele fica triste, ele fica irritado com tudo aquilo, e ele toma uma decisão. Sabe aonde ele vai? Ele vai procurar Deus. É o ano 860 a.C. Aonde ele foi procurar Deus para conversar com Deus? Na montanha onde Deus, no ano 1250, falou com Moisés. Elias sobe o monte Horebe, que nós também conhecemos como Monte Sinai. Ele vai pelo deserto, ele vai para morrer no deserto, ele vai para abandonar tudo, porque você sabe, quem atravessa o deserto atravessa a morte. Mas ele não morre, aparece água, aparece pão, e ele come, e ele não morre, porque Deus não quer a morte dos seus filhos. Deus não quer que a nossa depressão nos mate. Deus não quer que a nossa angústia nos destrua. Ele nos dá alguma chance, nos dá algum alimento. E Elias sobe a montanha e entra numa gruta, na montanha do Sinai, no Monte Horebe. E nessa montanha onde Moisés teve a revelação de Deus, onde Moisés recebeu o nome de Deus. Lembra que Moisés perguntou: qual é o seu nome? Deus disse: eu sou o que sou. Qual é o nome? Eu sou o que sou. Nesta montanha, Elias tem novamente uma chamada de Deus. Deus diz a ele: Elias, vem para fora, vem se encontrar comigo. Elias estava naquela noite dentro da gruta, lá no alto da montanha do Horebe, sozinho, na noite, numa gruta, no alto da montanha. Vocês acham um bom negócio desse? Uma pessoa sozinha, ela foge, se esconde numa gruta, no alto de uma montanha. Essa é a condição do ser humano.
Muitos de nós estamos nos sentindo assim, sozinhos, sem saber para onde ir, sufocados num buraco. Entramos, se a gente pudesse falar assim, se eu pudesse eu me escondia dentro de um lugar. E Deus fala: vem se encontrar comigo. Mas para Elias ir se encontrar, quando ele levanta para ir se encontrar com Deus, acontecem 3 coisas antes. Digam comigo: furacão, terremoto e fogo. De novo: furacão, terremoto e fogo. Antes de você se encontrar com Deus, antes de eu poder me encontrar com Deus, vai passar o quê? Furacão, terremoto e fogo. E Deus não estava nessas coisas. Se você está na fase do furacão, onde o vento vem e parece que vai derrubar tudo, espera. Se você está na fase do terremoto, parece que o teu chão está abrindo, você não sabe mais para onde ir, você não sabe aonde pisar, que decisão tomar, espera. Se você está naquele incêndio, naquela agitação interior, naquela inflamação, naquele fogo que, nossa, parece que, espera. Esses 3 tipos de pessoas: pessoas ventanosas, que são espalhafatosas; as pessoas terremotas, que não sabem onde pisa; e as pessoas fogo. Se é fogo, é fogo. E para essas 3 situações de pessoas, que nós temos que dizer, vamos levantar a mão e dizer: calma. Depois dessas 3 situações, veio uma brisa leve, uma calmaria, e aí Deus estava. E Elias encontrou a Deus na calma. Ele estava angustiado, ele estava revoltado, ele estava magoado, ele estava irado, ele estava perturbado, ele estava um terremoto, ele estava um furacão, ele estava um fogo de nervoso. Mas quando ficou calmo, encontrou Deus. De novo, quando ficou calmo, encontrou Deus. Meu irmão, minha irmã, quando foi a última vez que você ficou calmo? Calma. 850 anos depois, Jesus despediu a multidão. Ele dispensou os apóstolos, falou para eles: pode ir na barca, vamos vocês, eu vou rezar. E Jesus passou a noite sozinho na montanha orando. Vejam, o novo Elias, o novo Moisés, Jesus, ele passa a noite orando na montanha, perturbado, deprimido, raivoso, nervoso, sim ou não? Não. Jesus ora para se encontrar com o Pai. Quando você rezou para se encontrar com o Pai? Será que não está faltando na nossa vida um encontro com o nosso Pai? A sós, na noite, na vigília, no silêncio, na calma. Mas por que a gente não consegue rezar ao nosso Pai? Porque nós somos que nem o Elias do furacão, o Elias do terremoto, o Elias do incêndio. A gente está muito agitado, muito nervoso. Mas Jesus não. Jesus, ele se entrega ao Pai. Ele está orando ao Pai, porque o Pai é a razão da existência dele. O Pai é o porquê ele está na terra.
para realizar a obra do Pai, a vontade do Pai. E Jesus na montanha, o que fazia? Rezava pela igreja, rezava pelos apóstolos, rezava por nós. Por quê? Porque enquanto Jesus está na montanha, rezando a sós com o Pai, a igreja, a barca está no mar e os ventos são contrários. Como são os ventos? A situação está desfavorável, como ainda hoje, a situação está desfavorável para a igreja, a situação está desfavorável para a sua família, a situação está desfavorável para os seus negócios, a situação está desfavorável para o seu casamento, a situação está desfavorável para os seus estudos, está desfavorável para a economia, está desfavorável para a política, está desfavorável para a sociedade. Nós estamos numa pandemia, os ventos estão contrários, sim ou não? Nós estamos vivendo em momentos de ventos contrários. Onde está Jesus nessa hora? Perguntem: Senhor, onde o Senhor está? Onde está Jesus nesta hora? Rezando por nós. Na montanha, no encontro com o Pai. O porquê Jesus está na montanha rezando por nós? Porque nós vamos mostrar a nossa fé em Deus pelo modo como a gente vai enfrentar os ventos contrários. Esta é a hora da prova, é a hora da decisão, é a hora da gente mostrar quem a gente é, em quem a gente acredita, com que a gente confia, em que a gente confia, onde a gente se lança. Jesus ora para que a nossa fé não desfaleça. E então ele espera e passa das 7 horas da noite até as 3 horas da madrugada. A gente tem um tempo de crise, um tempo de desespero, aquele vento e a barca no meio do mar da Galileia, e os ventos e a água sobe dentro, e parece que tudo vai afundar, e aquele desespero daqueles homens. De repente, eles veem alguém andando na água, sobre a água, chegando perto deles. Esses homens, ao invés de dizerem, é Jesus, eles dizem, é um fantasma. Ai, geração, a nossa geração não enxerga Deus, não enxerga Deus. É capaz de muita gente nessa época estar indo para o centro espírita, é capaz de muita gente estar indo para o candomblé ou para a Umbanda, é capaz de muita gente estar indo ler horóscopo ou ler a sorte da mão para ver como vai resolver o seu problema, porque acredita que os fantasmas poderão resolver o seu problema, os espíritos malignos poderão resolver o seu problema, quando só há uma maneira de resolver o problema, é os olhos fixos em Jesus. Só que nós não o enxergamos. E aqueles homens pensam que é um fantasma e gritam com medo que é um fantasma. E então nós temos a grande revelação de Jesus, como na montanha no ano 1250 a.C., Deus se revelou para Moisés, como na montanha no ano 860 a.C., Deus se revelou para Elias. Agora Jesus se revela dizendo, sou eu. Essa palavra em grego, ego eimi. No francês a gente diz je suis. No inglês se diz I am. Eu sou. Sou eu. Esse é o nome de Deus. Jesus manifesta aos apóstolos, eu estou aqui, sou eu, Deus, que estou aqui, sou eu, Deus, que estou passando na sua vida, sou eu, Deus, que posso controlar o mar
da tempestade que está te pegando. Sou eu, Deus, que posso responder aos teus problemas. E ele diz então, segunda palavra: tranquilizai-vos. E terceira palavra: não tenhais medo. Vejam, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Guarde isso para a sua vida, guarde isso para os seus acontecimentos. Sempre escute Jesus falando nas provas da sua vida, quando o barco vai afundar: coragem, sou eu, não tenham medo. Fiquem calmos, tranquilizai-vos, sou eu, não tenham medo. Amém? Olhem para Pedro. Vejam o que é uma vocação. Pedro diz: se é o Senhor, me manda ir aí. Desafiador Pedro. Pedro tem a chamada fé ousada, ousadia da fé. É bonito isso. Pessoas que têm coragem de fazer um desafio, de aceitar um desafio, de entrar num desafio. Você tem coragem de fazer desafios? Você tem coragem de dar passos radicais? Você teria coragem de fazer da sua vida uma mudança total? Pedro diz: se eu, Senhor, manda eu ir aí. Veja, a disposição de Pedro. Agora vem a vocação. O que é a vocação? É uma voz que chama. O que Jesus disse? Vem. Olha a vocação. Vem. Jesus nos chama para as aventuras mais difíceis. Jesus nos chama para atos ousados, para dimensões corajosas. Gente medíocre, gente medrosa, não dá passo nenhum. Mas quando a gente crê nas possibilidades e quando a gente tem coragem de assumir as dificuldades, aí você encontra Deus. Nosso Senhor disse: vem, e Pedro foi e andou sobre as águas. Eu acho até engraçado, daqui a pouco ele começa a afundar e ele grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e diz para ele: homem fraco de fé. Coitado, fraco de fé? Mas como foi fraco de fé se ele deu um passo desse? Ele andou na água até, né? Mas Jesus fala isto para mostrar que existe uma dupla dimensão na nossa vida. Eu acho muito bacana isso, porque essa pandemia nos mostrou isso. Vamos dizer juntos: pessoas corajosas, pessoas audaciosas, pessoas ousadas, mas vulneráveis. Essa crise que Deus colocou o mundo inteiro foi para mostrar que para resolver os problemas tem que ter gente corajosa, sim ou não? Tem que ter ousadia, sim ou não? Olha os funcionários, por exemplo, da saúde, os agentes da saúde, olha essa turma. Eles têm que ter ousadia, coragem, mas são todos vulneráveis. Todos somos frágeis. Todos nós podemos ter medo e afundar um dia. Então Pedro, audacioso, ouviu a voz e foi. Mas ele depois viu o vento, ouviu o vento, percebeu, acho que ele falou assim: onde que eu vim parar? O que eu fui fazer? Como você já falou, por que eu fui casar? Por que eu fui abrir esse negócio? Por que eu comecei essa empresa? Por que eu fui para tal lugar? Por que eu fui ser monja? Por que eu fui tomar tal decisão na minha vida? E surge o medo.
Na profissão surge medo, no trabalho surge medo, no casamento surge medo, na família surge medo, e surge a dúvida, surge a incerteza, surge o remorso, surge a inquietação. Nesta hora, Deus permite que Pedro revele a sua total humanidade, porque o ser humano não é só ousado, ele também é frágil. Então Pedro tem que fazer a oração mais importante que tem na Bíblia. É uma oração fácil de fazer, que todo dia nós podemos fazer. Vamos fazer já, levanta as mãos e diga: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Olha que oração fácil de fazer. Você pode fazer todo dia. Quando você estiver se sentindo afundando, quando você estiver se sentindo com muito medo, quando você estiver percebendo que as suas dúvidas aumentaram, que as suas incertezas aumentaram, diga: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão, levanta-o e o coloca dentro da barca. Quando Pedro vê, já está dentro da barca. Nós somos pessoas vulneráveis, frágeis. Nós já tomamos muitas atitudes na nossa vida ousadas. Nós já fomos homens e mulheres corajosos. Já demos muitos passos, já arriscamos bastante. Talvez hoje estejamos mais covardes, mais medrosos, mais inseguros. E é Jesus nos falando hoje: não tenha medo, sou eu que estou com você. E então, para encerrarmos, aqueles discípulos na barca, todos se prostram em adoração. Essa é a grande resposta ao ser humano: prostrar-se em adoração. Quero convidar você para nessa missa, assim que Jesus se manifestar, aparecer na hóstia consagrada, é assim que Ele entrar na sua vida, assim que Ele se aproximar de você, entrar em você, coloque paz, calma, tranquilidade, e você se ajoelhe, adore-o Senhor. Adorar significa dizer: eu te amo, eu confio em vós, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Eu te adoro, eu te amo, eu te agradeço, eu te bendigo, eu confio em vós, Senhor. Procure ficar tranquilo. Jesus está conosco. Não tenha medo da vida. Tenha coragem, mas com responsabilidade. Nós somos frágeis. Nós podemos afundar, mas confia no Senhor. E pede para Ele salvar você que é pai, salvar sua família, salvar o mundo inteiro. Salva, Senhor, salva a minha casa, salva meus filhos, salva os meus irmãos, salva a nossa família, Senhor.